Em nosso estudo de hoje está no livro Opinião Espírita, é o texto 17 e tem como título Ao Médium Consciente. Se a incorporação consciente é o campo de atividade que o Senhor te confia na prática mediúnica, encontras em verdade a perseverança como sendo o maior imperativo de apoio e a dúvida sem proveito, por perigo maior. Convence-te, porém, de que o serviço paciente a pouco e pouco dirimirá em definitivo todas as tuas vacilações. Ser persistente no dever a cumprir, dias virão nos quais distinguirá em ti, de forma irretorquível, a legitimidade do fenômeno através de provas simples e várias. Manifestações por teu intermédio de personalidade que desconheces, identificada por outros participantes da sessão. Comunicações de familiares e amigos por tuas faculdades ofertando-te valores irrecusáveis de identidade. Ocorrências de sensação íntima na abordagem inicial desse ou daquele manifestante que, para surpresa tua, interrompe o transe, afasta-se e se comunica incontinente por outro médium na mesma reunião, revelando as mesmas ideias e o mesmo tom emocional que experimentavas momentos antes. Diferenciação imediata dos teus estados psicológicos antes e após a sessão, quando se verificam intercorrências de tensão e desafogo semelhantes às da atmosfera carregada de forças. O teu próprio reajuste físico e moral à medida que te consagras com pontualidade e devotamento às tarefas de cooperação com os benfeitores espirituais e de assistência aos sofredores desencarnados. Elevação do teu índice de lucidez mental depois de certo tempo de trabalho em que se te rearticulam e alimpam as energias do espírito pelo exercício constante do pensamento aplicado às boas obras. Manifestas claras vantagens espirituais auridas mecanicamente por parentes e companheiros cuja autoria não podes reivindicar. Reação do reconforto e regozijo dos enfermos melhorados ou recuperados que nem de longe conseguirias atribuir a ti próprio. Renovação e melhoria incontestáveis dos ambientes sociais e domésticos em que transitas indiretamente beneficiados por teu concurso à desobsessão. E cobertura de confiança e alegria que fornecerás aos companheiros de equipes medianímicas diversas, por funcionários qual agente irradiante de fé renovador e nobre estímulo no amparo geral aos ceareiros do bem. Analisa as tuas indagações. Existe muita preguiça mascarada de dúvida, existindo até mesmo o médium cuja mediunidade todos reconhecem, prezam e valorizam, menos ele. Hoje o texto do Emmanuel está dirigido especialmente para aqueles médiuns que já estão na doutrina espírita e que começam a frequentar outros trabalhos, trabalho, por exemplo, da desobsessão, que é um trabalho que tem muitas casas espíritas, mas especificamente para o médium de incorporação. Vou fazer um resumo muito rápido para a gente não perder muito tempo, né? A reunião de desobsessão é uma reunião que visa ajudar os espíritos que já desencarnaram, mas continuam presos de alguma maneira aqui à Terra, ao invés de estar aí as várias moradas da casa do Pai, o espírito está por aqui ainda, por motivos vários. E aí o que acontece? É uma reunião que normalmente a gente segue as diretrizes que estão no livro Desobsessão, escrito por André Luiz através de Chico Xavier, em que a gente divide em grupos pequenos. Se o grupo for muito grande, divide em vários grupos, e nesse grupo tem que ter pelo menos 2 médios de incorporação, no mínimo, no máximo 3, 4, e um médio para dar apoio para cada um desses de incorporação. Um doutrinador para conversar com todo mundo e alguém dirigindo aquela mesa, aquela equipe toda. Tá? Vamos falar especificamente do médio de incorporação. Quando você senta para trabalhar pela primeira vez nesse trabalho da incorporação, você entra numa prece fervorosa, pede ajuda a Deus, pede para naquele momento, se for da vontade dos espíritos, que você possa estar sendo utilizado como instrumento. E aí as ideias começam a vir, e de repente quando você coloca aquela ideia para fora, você começa a falar alguma coisa, parece que você entra num estado que você plugou, você começa a receber ideias, né, que você percebe que não são suas, embora essas ideias no primeiro momento elas se manifestem dentro da bagagem intelectual, cultural e até mesmo moral do médium. Porque tem espíritos que, por conta de falta de sintonia
emocional não consegue se comunicar com a gente. Vão preferir outros médios. Vão ter uma facilidade com esse ou com aquele, mas tudo bem. Aí na hora que eu vou falar, eu vou utilizar palavras, termos que normalmente eu uso no meu cotidiano. Porque, na verdade, quando eu estou vivendo um momento emocional, um susto, uma raiva, alguma coisa, eu utilizo aqueles termos, eu vou sentir aquela emoção e a palavra que vai vir vai ser aquela. Aí eu vou ficar na dúvida, então está vindo de mim ou está vindo do Espírito? Mas no livro dos médios é bem claro, eles vão utilizar a bagagem que a gente tem. Tá? Aí depois que começa a acontecer, você começa a verificar aos poucos, você dizer palavras, situações que não tinha de maneira nenhuma como você saber ou como você ter tido conhecimento prévio, não tem como. Aí você, peraí, esse tipo de coisa não está vindo de mim mesmo. Mas para isso acontecer, vai aos poucos, porque a recomendação do trabalho é a seguinte, a gente aprende que a mediunidade deve ser consciente. O título aqui, ó, médium consciente. O que ele fala? O que é médium? O médium, quando está inconsciente, que um espírito vem, incorpora, faz o que quer e o que não quer e depois vai embora, esse médium está doente, ele precisa de tratamento, porque se o espírito vier e comete um crime através dele, quem vai responder pelo crime é o encarnado, não é o desencarnado. Então, quando a gente aprende a disciplinar a mediunidade, pode vir um palavrão, eu entendi que é um palavrão, mas eu não vou reproduzir o palavrão, porque o palavrão vai chocar, vou trocar, vou usar algumas palavras diferentes. Mas eu estou entendendo o que está vindo aqui na minha mente, mas não vou reproduzir, vou ter o controle. Essa coisa do médium consciente é tão interessante que, por exemplo, a gente acompanhou histórias lá do seu Altivo Panfiro, lá no Centro Espírita Leon Denis, de médios que no momento do trabalho davam um soco na mesa, e ele tem um momento que ele falou assim, dá soco na mesa, você tem que aprender a disciplinar, bota mesa de vidro então, que aí o próprio médio sabe, se eu der soco na mesa agora, eu vou quebrar o vidro, vou machucar minha mão, então ele vai ter que aprender a se controlar. A gente conhece a história uma vez em Minas, né, em Leopoldina, né, no movimento espírita de Leopoldina, onde tem a Cogel, né? Então o que acontece? Um médio que trabalho de desobsessão, o espírito não quer ir embora, lá é um frio danado, pegaram o médium, botaram do lado de fora da casa, no mesmo instante que ele começou a bater na porta, o espírito foi embora. Por quê? Porque tem que aprender a disciplinar. Eu tenho que ter controle sobre as emoções, sobre as situações, para poder me tornar um bom instrumento para ajudar aquele espírito. E aí o Emmanuel começa a trazer algumas recomendações que você, com o tempo, persistente no dever, porque ele fala para a gente, ó, a perseverança é o nosso maior amigo, né? Agora, a dúvida sem proveito é o perigo maior. Se você perseverar no dever, vocês vão ver aqui, ó, manifestações por meio intermédio que outras pessoas vão identificar. É fulano. Comunicações de familiares, de outros. Aí tem coisa que a prova é muito... Comigo aconteceu, por exemplo, uma vez, assim, eu trabalhava na rua, e aí, no trabalho de desobsessão, né, lido um endereço. Não lê nome de ninguém, preserva o nome. A pessoa só fala assim, ó, o endereço da rua tal, tal, tal. Eu decorei aquele endereço, porque por ser um endereço mais familiar, e quando eu ia passando por ali, tinha um comérciozinho do lado, eu falei, era aqui que morava um senhor, assim, assim. E ele morava naquela casa ali, sim, mas ele já faleceu há muito tempo. Era o que eu queria. Bateu, era a prova que eu queria. Me ajudou. Falei, então vou passar a ter mais confiança nesse trabalho. Mas ele fala aqui pra gente, ó, uma coisa que às vezes para dar prova pra gente. O espírito se manifesta aqui com as ideias, com o temperamento, daqui a pouco ele sai daqui, vai no outro médio e se manifesta da mesma maneira. E se identifica também. Aí, opa, aí você vê, né, são provas. Aí depois ele vai ver, não, o meu próprio reajuste físico e moral também, à medida que eu vou me consagrando à pontualidade, que eu vou aprendendo a ter controle sobre mim mesmo. A diferenciação imediata dos estados psicológicos, porque os espíritos conseguem alterar o nosso estado psicológico. Às vezes a pessoa está raivosa o tempo todo porque tem alguém ali alimentando aquela raiva. Eu passo a ter um controle maior. A elevação do meu índice de lucidez mental. E o Emmanuel vai enumerando aqui, ele fala, inclusive, para a gente não ler as 10 de novo, ele fala, ó, o ambiente que você frequenta no teu trabalho começa a melhorar também, porque você está sendo um instrumento, os espíritos estão fazendo amizade contigo e estão contando com você e te ajudando também.
né? E depois até a fé que você está passando para as pessoas. Então, é um trabalho espetacular. O tempo é muito curto para falar sobre esses 10 aqui, mas fica aqui as nossas considerações. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.